Pelo menos a gente se vê e conversa um pouco sobre esse assunto tão interessante. Nós já fizemos um happy hour científico há 15 dias atrás, onde nós falamos principalmente sobre a questão do processo de africanização, e hoje nós vamos falar um pouco do que nós podemos fazer para proteger as abelhas, tá? Algumas ações que estão sendo feitas no momento e também que podem vir a ser feitas. A nossa ideia hoje é um pouco diferente da outra vez, que vocês fizeram, aqueles que participaram, as perguntas no chat. Hoje nós gostaríamos que fosse uma conversa mesmo, que as pessoas, quando quisessem fazer perguntas, que abrissem os seus microfones para fazê-la. Só que para organizar um pouco, a Annelise vai nos ajudar, então quem quiser fazer perguntas, se inscreve no chat, por favor, e aí a Annelise vai só organizando a ordem para que a gente um não atropele o outro. Mas a ideia é que a gente faça um bate-papo, que vocês se apresentem, que vocês façam as suas perguntas e até as suas considerações, tá bom? A ideia nossa para esse tema foi principalmente porque tanto o professor Malaspina quanto eu, nós recebemos muitos questionamentos sobre o que está acontecendo com as abelhas no mundo e no Brasil, né, Malaspina? Sim. E a gente tem observado que vários lives aí sobre abelhas, de maneira geral, sobre polinização, biologia de abelha, sempre as perguntas acabam permeando por essa questão do que está acontecendo com as abelhas. E aí a ideia, então, é a gente contar um pouco o que tem acontecido. A ideia desse movimento sobre o que está acontecendo com as abelhas, ela não é recente. Se vocês forem buscar na literatura, nas reportagens, o tema sobre as abelhas, ele é bastante antigo. Mas, mais recentemente, desde 2006, a gente tem ouvido falar mais por conta dos fenômenos chamados de desaparecimento das abelhas, que vem acontecendo principalmente no hemisfério norte. Mas isso é mais antigo. Malaspina mesmo tem alguns dados de antes da questão do desaparecimento das abelhas, problemas que existiam aqui no Brasil, né, Malaspina? Normalmente, a história é bem mais antiga. A gente está falando do conhecimento que a gente tem sobre as abelhas, que hoje são africanizadas, mas as abelhas de ferrão, e essas abelhas de mel, que a gente chama de apis, né? E agora a apis africanizada, antes de 56, do evento que a gente contou na semana passada, eram abelhas europeias ou abelhas italianas que eram chamadas, né? Então, anterior a essa questão mais de 2000, 2005 aí, a gente tinha, de 1956, que era a entrada da abelha africanizada, a gente tinha muita mortalidade de abelha, mas era mais por conta de doenças de abelha, porque aquela abelha, como eu disse na nossa fala, no evento científico anterior, aquela abelha que tinha vindo da Europa era uma abelha bastante sensível, né, ao meio ambiente aqui, que era um ambiente tropical, e também ela era sensível a várias doenças. Então, aquela abelha tinha várias doenças, uma delas que a gente sabe que tem hoje, que não faz absolutamente nada nas nossas abelhas africanizadas, era, por exemplo, na época chamado de protozoário, que era o nosema, né, que provocou muitos problemas nas abelhas antes de 1956 e um pouco mais adiante. Então, depois que a abelha sofreu o processo de africanização, praticamente essa doença, vamos dizer assim, ela desapareceu por um tempo, voltou agora, mas ela não provoca os problemas que tinham provocado anteriormente. Depois eu conto mais histórias sobre isso. Isso. E a gente tem, então, atualmente, um grande movimento, porque, além dessa questão das doenças, dos anos 2000 para cá, aumentou muito essa questão dessa preocupação com a diminuição das abelhas. Tá? Então, a gente tem 3 coisas diferentes acontecendo. A gente tem esse fenômeno chamado de CCD, que começou lá no hemisfério norte, e que é o característico desaparecimento das abelhas, que é mais falado, mas que é pouco registrado no Brasil.
Mas a gente tem aqui duas situações que acontecem bastante, que é o enfraquecimento das colmeias, por conta de padronização da paisagem, que a gente tem muitas áreas com o mesmo tipo de planta, e a gente tem a questão da mortalidade, que acontece bastante e que chama bastante atenção. Tá? Então, eu acho que tem alguém querendo fazer pergunta, Anne? Oi, Rô. Oi. Oi. Só para dar um oi pro pessoal aí, boa noite a todo mundo. Estou aqui de intermediária das questões. Pergunta vem lá do Rio Grande do Sul, da fã do professor Malaspina, a Letícia. Letícia, por favor, pode abrir o teu microfone aí. Se quiser abrir a câmera, logicamente, também. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Letícia, tudo bem? Tudo bom. Realmente, eu sou fã do grupo de vocês, né? Estou sempre indicando para os... Apesar de eu hoje estar mais voltada para a educação, em ciências, eu já fui abelhuda, né? Trabalhei com a professora Vera, mas sempre incentivando as pesquisas com abelhas, né? E ontem eu participei de uma banca de TCC, onde o menino ele fez um levantamento bibliográfico sobre essa questão do desaparecimento das abelhas. Só que ele me fez uma pergunta, né? Que foi essa a dúvida que eu né? E até pedi para ele entrar em contato com vocês, né? De repente, para sanar essas dúvidas. Quais são, assim, seriam as principais diferenças entre os desaparecimentos, né? Porque nós sabemos que no Brasil nós não temos o CCD, efetivamente, né? Então, existem diferenças, e quais seriam essas principais diferenças desse desaparecimento das abelhas no mundo, assim? A gente tem esse panorama? Essa seria a minha pergunta. Tem sim, na verdade, existem vários levantamentos feitos, mas o CCD, que é o Colony Collapse Disorder, ele é muito característico do hemisfério norte, e ele é o resultado de uma interação de fatores. As pessoas tratam como desaparecimento das abelhas porque é bem essa sensação que fica. Você tem colmeias fortes, que o apicultor, por exemplo, vai e olha, faz a vistoria nas suas colmeias num dia, e elas estão fortes, com muitas abelhas, e ele volta um dia, 2 dias depois, e as abelhas operárias simplesmente elas não se encontram mais. Ele tem cria, ele tem abelhas internas, mas ele não tem mais as forrageiras, por isso que eles chamam de desaparecimento. E existem vários trabalhos mostrando que isso é o resultado de uma interação de fatores, que envolve a questão das doenças, como o Malaspina manifestou, que as doenças, principalmente a varroa, ela é muito comum de causar problemas nas colônias lá do hemisfério norte. Existe a questão da mudança da paisagem, existe a questão dos agrotóxicos e de muitas outras doenças também. Mas isso você está certo, tem poucos registros aqui no Brasil. Nós temos muito a questão do enfraquecimento das colônias, que é uma questão principalmente relacionada à desnutrição, porque a gente tem muitas áreas extensas com uma única cultura, por exemplo, só com cana, só com soja, só com milho, e aquelas que fornecem pólen ou néctar para elas acabam tendo um único tipo de alimentação, então isso vai causar uma deficiência nutricional, e isso enfraquece as colmeias. E a gente tem os casos de mortalidade que são amplamente noticiados. Aí o Rio Grande do Sul, no último ano, nós tivemos uma quantidade de eventos de mortalidade bastante grande, que normalmente está associado ao uso principalmente incorreto de agrotóxicos nas lavouras. Professora Roberta. Pode falar. Já que a senhora... a ideia aqui. Um minutinho só. Tá. Só completando a ideia. Isso a gente está falando relativo à abelha africanizada, a abelha de mel, a apis, né? Nós não podemos esquecer que aqui no Brasil nós temos uma riqueza muito grande das outras abelhas, né? E que também pode levar ao desaparecimento por outras causas. E principalmente no caso das abelhas nativas, a jataí, essas abelhas sem ferrão, além dessas causas que a Roberta comentou, a gente tem também mudanças, alterações de temperatura, principalmente mudanças climáticas, porque elas são bem mais sensíveis a essas alterações de mudanças climáticas do que a apis. A apis é uma abelha que ela tem uma adaptação, digamos assim, meio que universal, né? Ela só não vai em lugares muito frios,
O resto ela vai. Agora, as nossas abelhas sem ferrão, não. Essas abelhas, se você tirar uma abelha lá do Nordeste, por exemplo, e trazer aqui para São Paulo, levar para o Rio Grande do Sul, que a temperatura é diferente, a adaptação dela ela vai ter muitos problemas. Então, você vai ter também perda de colônia, enfraquecimento de colônia e tal, e o bicho acaba desaparecendo. Então, tem uma sensibilidade muito grande com a temperatura. Então, é preciso também pensar um pouquinho nas outras abelhas. E no caso das solitárias, mais ainda, porque as solitárias não é só esses problemas todos, mas é um problema de locais para nidificação, não é? Então, vou falar agora do estado de São Paulo, que a gente conhece bem, onde a gente tem muita cana e muita laranja. Essas abelhas, elas precisam de madeira para fazer seu ninho, elas precisam de um solo adequado, sem contaminantes, sem nada, para fazer seus ninhos, que ela faz o ninho, faz num buraco, faz o ninho. Então, aqui em São Paulo, cana e laranja para todo lado, ela não sobrou locais para ela fazer os ninhos. Então, provavelmente, muitas espécies de abelhas solitárias do estado de São Paulo, a gente não vai encontrar mais porque ela não encontrou local para fazer ninho. Ou ela migra ou ela desaparece. Uma outra coisa assim que a professora Roberta falou ali agora sobre os agrotóxicos, né, sobre o uso incorreto. Bom, claro que obviamente a gente tem como premissa de que devemos diminuir o uso, né, dos agrotóxicos, principalmente no Brasil, que a gente sabe que tem um alto consumo, né, e muitas vezes não tem um certo direcionamento, uma orientação, né, para o produtor, por exemplo, né. Aqui nós temos no Rio Grande do Sul a Emater, que é uma empresa de gerenciamento rural, né, só que ela já está um pouco enfraquecida e não temos, assim, muitos técnicos para auxiliar. E muitas vezes os próprios técnicos também não têm a formação, né, específica para auxiliar no uso correto ou não o uso dos agroquímicos, né. Então eu queria, assim, saber, você acha que, para vocês dois, né, uma discussão, vocês acham que a gente deve... como é que a gente deve tratar esse assunto do agroquímico, né? Porque muitas vezes já participei de várias lives, agora está cada vez mais atuante nessa parte de abelhas, em que algumas pessoas acham que o uso deve ser usado agroquímico, porque senão você não vai ter uma produção agrícola, né? Mas outros já acham que não deve usar. Então, tipo, há um meio termo, tem que se pensar nesse meio termo, como é que a gente pode ter uma linha, assim, de pensamento nesse sentido? Olha, Letícia, na minha opinião, acho que a gente tem que pensar no meio termo. A gente está vivenciando um momento que radicalismo não é bom para nada, né? Hoje, se você disser assim, olha, a partir de amanhã todos os agrotóxicos estão cortados, eu acho bastante difícil, e aí você vai nessa linha das pessoas dizerem que nós não teremos produção. Mas isso também não é verdade, que isso tem que ficar assim para o resto da nossa vida. Então, o que nós precisamos hoje é pensar em curto, médio e longo prazo. A curto prazo, no momento, o sistema agrícola que nós temos e as pragas, a grande maioria delas, o sistema de controle que nós temos eficiente, a gente tem, é lógico, a questão das boas práticas agrícolas, do manejo integrado de pragas, mas neste momento, da forma como a agricultura vem sendo feita, eu, no meu entender, eu acho muito difícil você retirar todos os agrotóxicos de uma vez. Mas isso não quer dizer também que você tem que usá-lo de qualquer forma. Então, eu acho que a gente tem que pensar a forma de usá-lo hoje que seja o mais amigável possível para as abelhas. Isso a curto prazo. E aí a gente pode até depois, mais para frente na conversa, falar de alguns casos que a gente tem com agricultores bastante felizes, em que nós tivemos resultados muito bons. Isso é a curto prazo. O que a gente pode fazer hoje, nessa situação, que a gente vai conseguir manter uma produção e conservar as abelhas? A médio prazo, a gente tem que pensar em reduzir, eu concordo com você, e aí não são só os agrotóxicos, a gente vem trabalhando numa questão de redução de tudo, né, na nossa vida, mas de reduzir os agrotóxicos e na utilização daqueles que sejam menos
tóxicos, tenham uma classificação toxicológica ambiental e para a saúde humana que seja mais baixo. E a longo prazo, pensar em sistemas de produção, que nós vamos ter que repensar isso, porque a questão não são só as abelhas, a gente está vendo uma série de outras consequências disso, pensar num sistema de produção possível sem o uso dessas substâncias. Tá? Ou que a gente consiga desenvolver substâncias que não sejam tóxicas. Tá? Então, a gente tem passos curto, médio e longo prazo que precisam ser dados. Malaspina. Então, nessa direção também, é isso que eu ia dizer, né? Você teria que direcionar, isso já está acontecendo, a gente sabe disso, né? É a mesma coisa da história do vírus, né, do coronavírus aí. Tem um monte de empresas e universidades que estão tentando a vacina. E também a gente sabe que tem um monte de empresas que trabalham com esses produtos, que desenvolvem os agrotóxicos, tentando também conseguir um produto que seja menos tóxico, né? Ou um produto que não tenha toxicidade para as abelhas. Isso é muito difícil, né? Porque a gente sabe que inseticida foi feito para matar inseto, e a abelha é inseto. Infelizmente, ela vai no pacote, né? Então, para você achar um inseticida que seja específico para as outras pragas e não para abelhas, tem a impressão de que é só alguns eventos moleculares daqui 20, 30, 50 anos. Vai ser muito difícil você conseguir algo agora. Qual é o outro caminho? Outro caminho que me parece que é mais viável, né, mas também com muita dificuldade, é você começar a substituir os agrotóxicos por produtos biológicos. Também a gente tem informações de muitas empresas, né, algumas empresas específicas para isso, mas outras empresas que também produzem os sintéticos já estão migrando e tentando produzir inseticidas biológicos para que você possa diminuir pelo menos essa quantidade de praga. E lá na frente, pelo menos agora nesse início, você vai ter que continuar fazendo um misto, né? Você usar esses biológicos que não vão resolver de vez a situação, é só a gente ver o que está acontecendo hoje, por acaso, né? Os gafanhotos que estão chegando da Argentina, né? A quantidade de gafanhotos, se a gente tiver que usar agrotóxico para matar esses gafanhotos todos que estão vindo aí, você vai jogar algumas toneladas de agrotóxico, né? Eles vão passar, vão comer muita coisa, vão destruir tudo, né? Não tem, nesse momento, eu já andei pesquisando para ver se tinha alguma coisa, algum produto que pudesse controlar esses gafanhotos, que não fosse inseticida, não tem, há uma indicação de um produto biológico, mas não tem nenhuma confirmação de que isso pudesse controlar esses gafanhotos. Então, se tiver que fazer um controle, vai ter que ser usado inseticida. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, nós temos que passar por esta fase agora, passar por uma segunda fase, onde a gente vai usar o controle biológico desses, que depois de um monte de tecnologia a gente consiga consorciar com os inseticidas sintéticos, né? Para que diminua a quantidade de sintético, e aí, mais adiante, provavelmente para vocês que são mais jovens, né, eu provavelmente não verei essa situação, infelizmente, né, a gente conseguir alguns avanços lá na frente e que a gente tenha algum produto mais seletivo. Tal. Por enquanto, é esse tipo de investimento. E o outro investimento é em educação, em manejo, em treinamento. É isso que precisa ser feito, urgente. Né? A gente precisa treinar o agricultor lá no campo, na hora de aplicação. A gente precisa, né, claro que os agrônomos sabem disso, mas alertar muito mais ainda os agrônomos com relação aos polinizadores, para que eles também façam um bom trabalho, né, boas práticas de aplicação desses produtos. Então, nesse momento, o mais barato, digamos assim, são esses investimentos, até que a gente tenha uma molécula que possa resolver esse problema, que eu acho muito difícil, né? Nós temos que investir na educação, na capacitação do pessoal que está no campo, né? E na conscientização desse pessoal que está lá no campo. Olha, precisa fazer as aplicações com boas práticas, com todos os cuidados, tentando sempre diminuir a quantidade, sempre olhando onde tem os polinizadores, sempre guardando uma distância segura das áreas de proteção onde estão os polinizadores. Então, tem várias ações que dá para fazer imediatamente,
né, precisa de um investimento, mas dá para fazer imediatamente e que a gente pode avançar e diminuir. Fechando isso, a gente já fez alguns, a Roberta citou, a gente fez alguns estudos aqui em São Paulo com relação à cana, né? E a gente já divulgou algumas ações, esse é o modelo cana, a gente tem que estudar modelo café, modelo soja, cada cultura é um modelo. No modelo cana, quando a gente tem agora algumas indicações de segurança de aplicação, algumas usinas já estão aplicando essas indicações e já está tendo resultados bastante interessantes. Então, está resolvendo 100%? Não. Mas está avançando? Na cana está avançando. Então, nós já temos uma diminuição, né? Eu não tenho esses quantitativos, mas a gente já tem uma diminuição da mortalidade aqui no estado de São Paulo para o modelo cana. A gente tem que estudar modelo citros, modelo soja, modelo café, porque cada um é uma questão. Só para ver a diferença, a abelha não se interessa por ir na flor de cana. Então, é um modelo. Quando você vai ter café e citros, que a abelha tem uma paixão pelo néctar do café e dos citros, pelas flores, é o outro modelo, porque como que você vai separar as abelhas na hora da abertura das flores e dessas coletas? Então, a gente tem que pensar, muito bem pensado, para fazer esses modelos. Tem trabalho para muita gente aí para frente. Tem pergunta aqui do pessoal. Eu queria convidar a Jennifer aqui, que é do Rio Grande do Sul também, para ela abrir o microfone, que ela, além de bióloga, doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul, sobre a orientação da professora Bettina Bloch, ela também é bacharel pela URGS em políticas públicas, então ela tem bastante coisa importante para contribuir aí com a discussão. Acho que ela tem alguma pergunta ou colocação. Por favor, Jennifer. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabéns por essa iniciativa. Eu estava ouvindo tanto a Roberta quanto o professor Malaspina falando, e eu ainda queria pautar, né, quando a gente pensa a redução de agrotóxicos, né, que foi o que eu coloquei ali, da gente pensar a produção de alimentos versus a própria produção de commodities, né? Eu acho que às vezes essa frase ela é muito falada, né? Não tem como produzir alimentos sem agrotóxicos. Mas quando eu ouço essa frase, eu acho que ela é um pouco esvaziada, né? Que tipo de alimentos que não tem como produzir sem agrotóxicos, né? Se hoje a gente for pensar o top 10 de produtos mais comercializados de agrotóxicos, basicamente 50% deles são destinados à produção de soja, né? Que acaba por ser uma produção de commodities. Então, às vezes, eu fico pensando que essa reflexão ela deve ser feita também, né? Em contrapartida a isso, a gente tem 83% da produção de alimentos proveniente da agricultura familiar. Então, acho que essas são questões que a gente também pode subsidiar essa reflexão e essa sensibilização para essa tomada de consciência da redução de agrotóxicos, né? E eu entendo que é um processo, concordo plenamente com o que o professor Malaspina falou agora, que também é uma questão de educação e capacitação humana nesse sentido. Coloco ainda o ponto do aspecto político em trabalhar para essa redução e também da assessoria técnica, né, trabalhando em consonância para a gente pensar uma produção de alimentos que reduz essa quantidade de agrotóxicos que hoje a gente acaba por colocar no ecossistema, né? Acho que esses são 2 pontos bem importantes da gente discutir. Muito obrigada. Jennifer, desculpa, que eu estou vendo a Jéssica Pachu aqui. Jennifer, eu concordo plenamente contigo, tanto que na hora que a gente coloca, a gente fala assim, da questão de produção, não especificamente só a questão de produção de alimentos. A questão da produção das commodities, a gente tem que discutir também muito, porque, por exemplo, se você pensa em enfraquecimento das abelhas, boa parte desse evento está relacionada às grandes áreas cobertas por essas commodities, a soja, como eu dei de exemplo, e que é atrativa para a abelha. E a questão também de que a gente precisa pensar numa forma de continuar produzindo essas commodities, porque elas são uma base muito grande do PIB brasileiro, e como que a gente pode fazer isso com um uso... Eu não sei se essa palavra sustentável é correta nessa situação, mas com um uso mais racional dos agrotóxicos, nesse primeiro momento, como eu disse, e pensar a longo prazo o que é possível fazer.
E a questão da produção de alimentos também. E no caso da produção de alimentos, quando a gente pensa em agricultura familiar, eu acho que neste caso, o que a gente falou e o que você levanta, e a Letícia também, que é a falta de assistência, ela é muito mais gritante, porque o grande produtor das commodities, ele tem assistência técnica, porque ele tem condições de pagar por isso. Na agricultura familiar, essa assistência técnica, ela é muito dependente de órgãos governamentais, como foi citada a Emater, que está enfraquecido, e infelizmente isso é Brasil afora, não só de Emater, mas de todas os órgãos de assistência técnica. E a gente fortaleceu um pouco mais a extensão também, dentro da própria universidade, que eu acho que a gente falha muito no atendimento, no retorno para a população daquilo que é investido nas pesquisas. E isso tem todo um histórico, por exemplo, eu costumo falar isso quando você olha para eu numa universidade federal, quando eu vou preencher o meu relatório de progressão, que é bianual, as perguntas quase todas, basicamente, são sobre aula e pesquisa. Então, a gente vem de um histórico de pouco incentivo à extensão. Então, eu acho que a gente tem que atacar em frentes diferentes, vamos falar assim, a questão da agricultura familiar, mas a gente tem que trabalhar a questão da produção das grandes culturas do Brasil, porque ela tem uma importância econômica aqui muito grande, e ela tem um impacto muito grande também nessa questão de uso de agrotóxico, nessa relação com as abelhas, que precisa ser harmônica, porque a gente tem aí, está lidando com duas riquezas, né? A agricultura e a biodiversidade, que são duas grandes riquezas brasileiras. Tem um comentário aqui, não sei se o professor Malaspina quer falar alguma coisa antes, aí tem uns comentários e mais algumas perguntas aqui. Não, pode fazer. Tem um comentário, na verdade, aqui da Yara Roldão, que foi minha colega de doutorado lá na USP de Ribeirão Preto, que ela comenta, trabalhei nos últimos 2 anos em alguns cultivos, e no café, por exemplo, eles não têm a visão de retirar ou diminuir as aplicações, e entendo também que seria inviável, no caso de tirar as aplicações de agrotóxicos, né? Aí ela fala também que já no morango, o controle biológico vem sendo muito utilizado e até mesmo substituindo, né, os agrotóxicos. Aí, Yara, se quiser abrir o microfone mais tarde, ou enfim, não sei, fique à vontade também. Aí eu vou passar para a próxima pergunta, que é da Patrícia, do nosso grupo, Patrícia Azevedo. Existe um investimento por parte das empresas que vendem, comercializam esses produtos agrotóxicos, né, em oferecer treinamento para os agricultores? Quer que eu responda, Roberto? Sim. Depois você complementa. Existe sim, né? Inclusive, eu e a Roberta estamos participando nesse momento, né, de um projeto que está no início, mas ele já está caminhando, né, onde a gente vai, nós vamos fazer parte disso presencial e parte EAD, né, mas agora nós já migramos todo para EAD, né, onde a gente vai fazer algumas, digamos, palestras, aulas, tal, para treinamento, principalmente capacitação mais próxima com relação aos polinizadores, não é capacitação do agrônomo, não, porque o agrônomo já tem a sua especialização, já estudou tudo isso, mas a questão dessa conscientização mais voltada para a questão dos polinizadores, mostrando a importância das abelhas, a importância dos polinizadores, e mostrando os exemplos, os estudos que a gente já fez, esses exemplos que deram certo, os que não deram certo, para que eles possam estar passando isso lá na ponta, né, para os agricultores, para o pessoal lá desses trabalhos. Então, há várias empresas que estão bastante preocupadas com isso, sim, e, claro, elas estão, evidentemente, preocupadas também com a questão financeira da empresa, a gente sabe disso, ninguém está querendo esconder isso, mas elas estão investindo nisso, elas investem em duas áreas. Uma é tentar achar uma outra molécula, né, tentando investir nisso, que vai levar um tempo muito grande, e também nessa questão dos treinamentos e nas práticas, nas boas práticas e na conscientização. Só que o país é muito grande, né, e isso vai levar um tempo, nós não vamos conseguir fazer isso já, né? Tanto que também a gente tem sugerido, principalmente para os cursos de agronomia, os cursos de agroecologia, todos esses cursos voltados para essa área, que também
agora passa a ter uma vertente com um olhar diferente para ensinar, para ser com disciplinas diferentes para ser ministrada nesses cursos, né? Porque a gente sempre viu que os cursos anteriores, os cursos mais antigos de agronomia, o pessoal sempre dizia, eu não fiz agronomia, não sei, mas os agrônomos dizem isso, né? Que eles ensinavam os agrônomos a fazer a formulação e fazer a aplicação e ver a eficiência do produto. Hoje, esse agrônomo vai ficar fora do mercado. Esse agrônomo vai estar fora do mercado, esse profissional, não vou falar de agrônomo, é profissional, é todo mundo, né? Seja biólogo, seja agrônomo, ele vai ficar fora do mercado se ele pensar assim. Ele tem que olhar agora aquilo que a gente chama de paisagem, né? Onde ele vai aplicar, qual é a cultura que tem perto, quais são os seres vivos que estão ali, quais são as plantas que estão ali. Ele não pode mais chegar lá simplesmente e fazer uma aplicação sem conhecer a paisagem do entorno e as implicações que isso vai ter naquela paisagem. Então, muda-se também esse aspecto de conscientização do profissional que precisa ser formado. Então, isso é muito importante. Se essas pessoas começarem a ser formadas com uma outra visão, a gente vai mudar lá na frente. Vai demorar um tempo? Vai. Infelizmente, né? Nós temos que olhar para essa questão de tempo. Quando é que isso começou a acontecer no Brasil? Que antes, eu já falei isso várias vezes, muita gente sabe, meus alunos sabem, eu sou o mais antigo dos pesquisadores de agrotóxicos nesse país. Eu fiz a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, desculpa, com DDT. Vocês imaginam quanto tempo faz isso? O DDT saiu do mercado em 1983, portanto, a minha defesa é antes de 83, né? É mais antiga ainda. Mas naquela época as preocupações, evidentemente, eram outras, eram mais ambientais, de maneira da saúde humana, do que com o meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente naquela época era muito pouco. Eu fui um dos primeiros a pensar essa questão da preocupação com as abelhas. Isso cresceu muito aqui no Brasil a partir de 2000, 2005, com o CCD, que a Roberta comentou lá na Europa, e com o início da mortalidade, principalmente aqui no estado de São Paulo, das abelhas em grande quantidade, 200, 300 colmeias morrendo em 24, 48 horas, que a gente foi olhar para ver se o fenômeno que estava ocorrendo no Brasil era o mesmo da Europa e dos Estados Unidos, ou se era um fenômeno diferente. Quando a gente começou a identificar a presença desses produtos aplicados na cana e aplicados nos citros, na época e agora também, que estavam provocando essas questões. Mas essas questões a gente precisa olhar um pouco o passado, são frutos do quê? Né? Então, na cana, o que aconteceu no estado de São Paulo? A cana tinha muito pouca aplicação de inseticida. Por quê? Quando você corta a cana, cortava, né? Você queimava a cana. E você queimava a principal, junto com isso, a principal praga da cana, que é a cigarrinha. Tá certo? Então, você queimava. Então, você diminuía muito a infestação na cana. Então, você usava muito pouco inseticida. Com a proibição da queima da cana no estado de São Paulo e em outros estados também, o que aconteceu? Quando corta a cana, sobra toda aquela palha, aquela soqueira que eles chamam, ali prolifera muito a cigarrinha. E aí precisou-se aumentar muito a aplicação de inseticida para controle da praga. Nos citros, o que aconteceu? Algo semelhante. Nos citros não se usava muito inseticida, sempre se usou fungicida. O grande problema de citros, de laranja, era fungos, né? E até hoje na laranja, né? O problema foi que aconteceu aqui no estado de São Paulo também, com grande quantidade, foi a entrada de uma bactéria que provoca o greening, tá certo? Ninguém foi usar inseticida para matar a bactéria. Foi se estudar, não consegue controlar essa bactéria, então foi se estudar o vetor. Quem é o vetor disso? Para tentar controlar o vetor, tá certo? E aí que se começou a aplicar inseticida para controlar o vetor, né, que é um inseto, para controle da bactéria, para que ela não produza o greening. Então, quando nós não tínhamos uma vez de aplicação de inseticida, ou nenhuma durante o ano, na laranja, a gente começou a aplicar 2 vezes no ano, 6 meses,
uma vez por mês, 12 aplicações, e hoje já se tem pomares de laranja onde são aplicados a cada 15 dias, 20 dias, faz uma aplicação de inseticida para controlar o vetor. Tá certo? E aí, quando você coloca as abelhas, né, ou as abelhas de mel, ou aquelas que estão no entorno, as abelhas nativas que estão nas áreas de proteção no entorno, acaba, evidentemente, aplicando e acaba matando essas abelhas, e acontecem esses fatos. Então, por dois problemas que nós não tínhamos, né, que uma mudança ecológica, digamos assim, aconteceram esses fatos aqui no estado de São Paulo. Associado a isso, nós temos o quê? Aquilo que eu já relatei, o mau uso do produto. Hoje a gente sabe aqui no estado de São Paulo que tem gente que diz assim, olha, ele aplica na laranja o produto, e além de aplicar na laranja, ele vai e aplica na mata no entorno, porque ele já está controlando o vetor na laranja, ele vai lá na mata que diz que o vetor está reproduzindo na mata, e é verdade. Então ele vai lá na mata e já aplica na mata, para controlar o vetor da mata. Tá certo? Isso não pode, isso é proibido, isso não deve ser feito. Tá? Mas você não consegue fiscalizar tudo e o pessoal já está fazendo isso. Então isso é erros de aplicação, que é o que acontece a maior vez. Então, por isso que eu falei, a gente só vai conseguir melhorar a curto prazo com educação, conscientização, né, e a capacitação do pessoal. Isso que é importante investir nesse momento. E tem as empresas, várias empresas sabem disso, elas sabem que elas têm prejuízo com isso, né, muito prejuízo, não só financeiro, mas de imagem da empresa, e elas estão investindo nesse tipo de capacitação para melhorar o entendimento do agricultor na hora de aplicar o produto e ter uma conscientização melhor e aplicar melhor esse produto, controlar melhor a aplicação desse produto. Tem uma pergunta aqui da Dayana, do nosso grupo, Dayana Tavares, que é a título mais de curiosidade, ela fala, se existem programas de reintrodução de espécies em regiões que tiveram suas áreas naturais fragmentadas? Bom, existem alguns projetos de reintrodução, mas o mais interessante é que você não precisa reintroduzir as abelhas em áreas fragmentadas. Existe um número muito grande de estudos mostrando que elas se voltam das matas do entorno e elas acabam repovoando as áreas que são restauradas. Então, não existe, hoje sabe-se que não existe a necessidade de você introduzir novas colmeias lá, artificiais. Desde que você faça uma restauração que atenda às características da mata daquela área, portanto, você vai ter as plantas que disponibilizam pólen e néctar para as abelhas daquele tipo de floresta, você vai ter o retorno dessas abelhas. A gente tem um estudo, por exemplo, aqui, que em 2 anos, nós, de área restaurada, nós já tínhamos 19 espécies que haviam colonizado aquela área num espaço muito curto de tempo. As plantas ainda nem tinham atingido a idade adulta, mas a gente já tinha algumas florescendo e elas acabaram voltando. E é por conta disso que a gente insiste, voltando lá na questão de repensar a agricultura, que a gente tem as áreas de mata dentro das áreas agrícolas conectadas, os famosos corredores ecológicos, que a gente tem as áreas de mata umas próximas às outras, que isso beneficia e muito a fauna, não é aí só de abelhas, mas fauna de uma forma geral, porque a gente vai ter áreas maiores onde eles podem se abrigar, coletar alimento, nidificar. Então, basta que você tenha a vegetação, que você tenha o local que elas fazem, que elas vão voltar, vão repovoar rapidamente. Mesmo que isso seja em torno de cana. Um experimento que nós fizemos aqui no estado de São Paulo, uma mata muito pequena, um fragmento de mata muito pequeno, que era todinho rodeado de cana, com uma distância muito grande. Naquele fragmento, nós encontramos muitas espécies de abelhas e coisas assim que a gente olhava, o que esse bicho está fazendo aí? Como é que esse bicho sobrevive nessa área? E o bicho sobrevive. Então, só a manutenção daquele pedacinho, a gente encontra muito bicho, mas a gente precisa manter esses pedaços. Ou precisa, como a Roberta falou, fazer esses corredores para que elas circulem entre os corredores e elas vão voltar, com certeza.
Tem uma pergunta aqui da Yara Roldão de Ribeirão Preto. Minha pergunta é parecida com a da Letícia. O porquê de um levantamento científico tão restrito no Brasil sobre esse assunto? Como a professora Roberta disse, é um assunto que não é tão novo assim e é um dos mais abordados no momento. Mas você está falando, desculpa, Yara, levantamento restrito a respeito do quê? Do CCD? Pois é, eu também não entendi exatamente aqui. Yara, você está aí Levante. ainda? Oi, tô aqui. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Levantamento restrito em relação a quê? Então, eu tô fazendo um levantamento científico sobre a questão de abelha e agroquímicos, né? E eu vi que aqui as informações fora do país a gente acha bastante coisa, mas dentro do país, dentro do Brasil, é uma bibliografia bem restrita. Então, já que não é um assunto tão novo como a senhora mesmo comentou, o porquê desse levantamento ser tão restrito? Tá. Você está fazendo exclusivamente sobre abelha sem ferrão ou sobre apis também? Não, de uma forma geral. Uhum. A questão é que, em primeiro lugar, que antigamente o foco, por conta do processo de africanização, que a gente já comentou na última live, o foco maior era em apis. Quando esses problemas do CCD começaram, a questão da relação das abelhas com os agrotóxicos, a gente não tem o mesmo padrão, vamos dizer assim, de problema aqui no Brasil. Então, costumava-se muito se referir à questão dos problemas com as abelhas do hemisfério norte. Nós temos hoje, vamos dizer assim, comparativamente, é lógico, um número pequeno de estudos, mas a gente tem um número de estudos referente ao que acontece no Brasil, efetivamente. E isso tem sido importante porque a gente tem uma situação totalmente diferente. Nós passamos muito tempo, se você olhar, tem vários artigos falando CCD no Brasil. CCD no Brasil, basicamente, ele está restrito a alguns casos que foram descritos, inclusive, no Rio Grande do Sul, e que estão mais relacionados também à questão de temperatura mais fria no inverno. A gente acabava ficando preso, procurando a situação igual a que tinha nos Estados Unidos, e a gente não tem isso aqui. Então, o que a gente tem hoje, apesar de ser mais restrito, eu concordo com você, o número de estudos ele é menor, mas a gente tem um número de estudos da realidade brasileira, tá? E aí tem uma outra coisa que a gente tem que ponderar também, que é a questão, eu não sei se você está fazendo esse levantamento também para TCCs, dissertações de mestrado e teses de doutorado, porque a gente tem um outro problema. Quando a gente manda as coisas sobre as abelhas brasileiras para publicar em periódicos internacionais, eles dizem, essa abelha é restrita ao Brasil e só interessa ao país de vocês. Nós cansamos de receber essa resposta e a gente não tem esse interesse em publicar, infelizmente. Ultimamente, a gente tem conseguido um pouco mais de inserção, porque também nos últimos anos, o nosso grupo ele conseguiu uma inserção internacional. E hoje nós temos dois grandes projetos, o FAPESP e o CNPq, que avaliam essa questão da relação das abelhas com os agrotóxicos. E nós também fazemos parte hoje, tanto do que a gente chama de ICPPR, né, que seria, na verdade, a Comissão para as Relações Planta-Polinizador. Nós temos hoje efetivado lá dentro um subgrupo de trabalho que trata das abelhas, eles chamam de não apis, porque não é só abelha sem ferrão, mas que tratam das abelhas. Hoje, muito provavelmente, esse número de estudos vai crescer, porque nós passamos a olhar para as nossas abelhas, para as abelhas sem ferrão, e também para as solitárias, a gente tem projeto com solitárias também, mas os outros países também começaram a olhar e a questionar se a apis mellifera, ela estava representando todo mundo ou não. Então, hoje, o projeto, se você procurar com bombos também, começou a aumentar bastante, porque mesmo no exterior, a gente só tinha apis. Então, um monte de apis. E agora, a gente nós estamos nos dedicando mais aos estudos com abelhas, por isso que a gente chama de não apis, todas as outras, para entender o que está acontecendo com elas e também para responder esse questionamento. A gente pode continuar testando a apis mellifera, que ela está cobrindo efetivamente as outras espécies. Então, esses dois projetos também eles visam responder essas questões. Inclusive, a gente também já está programando uma live só para falar sobre os projetos que estão do CNPq,
que são para cobrir os gaps de conhecimento que foram levantados nas reuniões de um grupo de trabalho que o IBAMA montou. A Cris Dias, do IBAMA, estava por aqui, não sei se ainda está, mas a gente discutiu bastante isso, se a Apis protege, os resultados são válidos para as nossas abelhas, se não são, o que falta a gente conhecer sobre as nossas abelhas para a gente poder aumentar o grau de protetividade delas nos esquemas de avaliação de risco. Então, a gente vai ter uma live só para discutir os projetos. Rô, legal. Rô? Oi? A Dayana gostaria apenas de complementar esse assunto, é a Daya. Claro, pode ficar à vontade. Não, assim, você falando, né, essa questão que foi colocada, é interessante a gente observar também que, embora sejam não tantos estudos, né, quando nós comparamos com outros países ao redor do mundo, mas, assim, quando a gente olha, por exemplo, né, a área que os estudos estão concentrados, então, por exemplo, a gente percebe que a gente é muito forte na área de morfologia, por exemplo. Então, sim. também entra a questão das ferramentas dos estudos, né? Eu acho muito legal ver que, por exemplo, quando a gente olha o nosso grupo mesmo, até mesmo outros grupos de pesquisa, né, que não sejam de Rio Claro, mas o nosso é um dos que é bem forte nessa área, em relação à morfologia, por exemplo, né, os aspectos morfológicos, e compara com os outros grupos ao redor do mundo, a gente vê que tem um carro-chefe. Então, acho muito legal, assim, essa questão, né? E é isso, era só para complementar mesmo. Obrigada. Obrigada, Dai. Tem mais um comentário aqui, é uma comentário-pergunta, de Jessi Palma, da Fundação Florestal. Gostaria de ouvir do professor Malaspina sobre a importância de mantermos e criarmos mais unidades de conservação, áreas protegidas, como medida de proteção das abelhas. Jesse, isso é fundamental, não só para a proteção das abelhas, como para a proteção das outras espécies, borboletas, né, vespas e outros animais. Nós costumamos dar um exemplo que é extremamente importante nessa hora, né, que a gente chama do efeito para-brisa, né? Todo pesquisador chama isso de efeito, dos polinizadores chama isso de efeito para-brisa. Até saiu um documentário muito grande na revista Piauí, há uns tempos atrás, que era americano, e que a gente transportou essa reportagem aqui para o Brasil falando do efeito para-brisa. Os mais antigos, como eu, diga sempre, né, sabem o que é o efeito para-brisa. Quando eu comprei o meu primeiro Fusquinha, lá atrás, antes de terminar meu mestrado, se eu fizesse uma viagem daqui a São Carlos, por exemplo, eu precisaria parar na estrada, né, para limpar o para-brisa, porque eu não conseguia enxergar de tanto inseto que tinha batido no para-brisa e ficava toda aquela gordura do inseto ali, né? Então, você precisava parar de tempos em tempos na estrada para limpar o para-brisa, para tirar a gordura dos insetos. Tal era a quantidade de inseto que batia no para-brisa, principalmente no anoitecer. Hoje, aqui no estado de São Paulo, você pode andar no estado de São Paulo inteiro e não há necessidade nenhuma de você parar em lugar nenhum, porque você não tem mais os insetos. Tá certo? Porque houve uma diminuição não só de abelha, mas da grande maioria de insetos que estão ali, né? Então, essas áreas de proteção, essas áreas de manutenção, né, esses fragmentos florestais precisariam ser mantidos mesmo. A legislação precisaria ser muito dura nisso. Todo agricultor deveria ter aquela reserva de lei, teria obrigado a ter por lei, né? Não poderia ter assim também, olha, ele tem uma fazenda aqui no estado de São Paulo, ele não tem nenhuma reserva, mas ele tem uma reserva no Mato Grosso, teria que ser a reserva aqui também, né? Para não ficar muito distante, fazer a compensação. Então, é extremamente importante você manter essas reservas. E, evidentemente, junto com essas reservas, se por acaso você não tivesse a recomposição da floresta, da maneira como que ela era,
e dar a volta desses insetos, desses animais, a gente está vendo que isso é possível. Hoje a gente vê que tem, inclusive, onças já frequentando algumas áreas urbanas, né? Porque elas estão voltando, o pessoal deixou de caçar. Então, hoje você já vê que as araras já estão voltando aqui no estado de São Paulo, que a gente nunca mais via. Então, elas acabam voltando, mas você precisa de ter alimentos e locais de nidificação e de conservação dessas espécies nos locais. E para as abelhas é a mesma coisa, não é? Então, citando alguns exemplos, no caso específico de abelha, qual é uma ação que a gente tem feito, não só eu, aí é muita gente, todos os abelhudos que estão aqui, tem a impressão que já fizeram isso, a gente tentar desenvolver uma questão dos chamados hotéis de abelhas, né, para as abelhas solitárias, onde a gente distribui esses hotéis. São sítios, hotéis, para quem não sabe, são sítios, são locais de nidificação que a gente prepara artificialmente, simulando o que acontece na mata, para que as abelhas usem aqueles espaços. Você fura várias madeiras e deixa os furos lá com vários calibres, e as abelhas, né, a gente chama aquilo de apartamentos, e as abelhas ocupam. Eu tenho um aqui na Unesp, se alguém for de Rio Claro, a hora que saímos da pandemia, pode visitar, que é muito bonito. A gente tem um também montado agora, infelizmente, a gente montou o jardim amigável para as abelhas no Horto Florestal, do lado da casa do Navarro de Andrade, lá, inauguramos no sábado, na segunda-feira começou a fechar tudo por causa da pandemia. Então, foi fechado, o jardim está fechado, mas a gente tem um hotel lá desse, simulando essa questão, para que as abelhas possam fazer a nidificação. Ali no horto, não precisa, porque elas têm locais de fazer. Mas em áreas mais urbanas, em áreas mais matadas, é preciso fazer, né? E isso vale para culturas também econômicas, né? Por exemplo, você precisa de uma abelha grande, que é a mamangava, que conhece popularmente como mamangava, para fazer a polinização do maracujá. Então, se você desmata todo o entorno do maracujá, não tem locais, não tem madeira para essas abelhas fazerem ninho, não vai ter abelha para polinizar o maracujá. Então, como você pode fazer? É repor essas abelhas. Faz esses hotéis, coloca no entorno do maracujá, as abelhas vão ter lugar de fazer o ninho e elas vão ter local, vão ter a fonte de alimento, que é o pólen do maracujá, então elas vão voltar para essas regiões. Mas precisa manter essas abelhas aí, não é só na época da polinização. Então, isso precisa ser permanente. Então, esses fragmentos florestais, a reconstrução, esses caminhos que a Roberta falou, né, entre culturas, é importante a gente ter a preservação, né? E nos locais onde tem menos, a gente realmente reimplantar, digamos assim, as abelhas daquela área, daquela região, mas só das espécies que vivem ali. Não vamos trazer abelhas de outros locais para fazer esse tipo de serviço, tá certo? Então, a gente precisa ter alguma noção sobre isso, pegar um especialista nisso para fazer um bom trabalho, para que a gente não incorra em outros erros. Bom, a gente está chegando, acho que, a nossa 1 hora, né, de live. Tem um comentário aqui da Simone Baitello: tem um hotel de abelhas aqui em casa com 5 hóspedes mamangavas. Legal. Que bacana, né? E eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. No comentário da Cris Dias, pode ser? Oi, claro, que eu perdi aqui agora, não sei onde que... Deixa eu voltar aqui. O Cris, a Cris está aí. Se quiser abrir o microfone também, por favor, acho que fica mais... Cris está aí, né? Ela escreve aqui, falar que é contraditório que a empresa que vende agrotóxicos é que oriente o produtor quanto à necessidade e forma de uso do agrotóxico, né? Cris, eu só queria fazer um comentário seguinte, olhando para a situação atual, né? Assim, acho que todo mundo tem que orientar os especialistas, digamos assim. Todo especialista tem que dar a melhor orientação possível. Eu quero fazer um comparativo com a situação atual com relação ao vírus, ao coronavírus. Todo mundo virou especialista, né? Ontem eu estava conversando com um médico, um dos melhores infectologistas de São Paulo, né? O Esper Calas, que é um bambambam, escreve na Folha, ele estava reclamando, falou,
Malaspina, você, que é meu amigo, Malaspina, você não sabe o que a gente passa nos hospitais, né? Você chega lá, interna, você faz todos os protocolos direitinho, bonitinho e tal, aí a família vem lá e quer que você mude o protocolo, quer que você dê cloroquímica, quer que você dê ivermectina, quer que você faça as coisas que não é recomendável, que você fez a vida inteira, e o pessoal quer que você faça, impressiona, quer conversar com o gerente, o gestor do hospital, né? E a gente vê muito claramente também com relação ao que com relação ao coronavírus, ao que a população responde com relação a isso. Hoje você vê nas redes sociais o pessoal que não acredita nisso, que não acredita no vírus, que não, por mais informações que tem. Você imagina em 3, 4 meses quanta informação a gente tem sobre vírus, né? E ainda as pessoas são muito resistentes. Você imagina você tentar explicar essa questão do agrotóxico com relação aos polinizadores para uma população de 200 milhões de habitantes. Eu sei, é muito difícil. Você vai tentar explicar para o cara que está lá no meio da Amazônia, você tentar explicar para o cara que é totalmente dependente daquele produto que ele está produzindo lá no quintal, que se ele não pôr o agrotóxico, ele não tem a produção. É muito difícil você fazer isso. Então, é preciso de muita gente estar trabalhando em cima disso e explicando corretamente, cientificamente, como que acontece. Ciência tem erro, mas ainda é o que menos erra. Os outros erram muito mais do que a gente. Então, isso é extremamente importante. Mas depois de 52 anos dando aula, eu vi que acho que dos meus acertos nesses 52, menos de 10% foram aproveitados. Pelo que eu vi agora com relação às redes sociais e o que o pessoal comenta por aí. Estou decepcionado com a minha carreira de professor. Tem uma última pergunta aqui da Bibiana Souza. Gostaria de saber se a captura de enxames de abelhas sem ferrão, por exemplo, jataí, para colocar em sítios ou chácaras pode prejudicar a continuidade da espécie, levando a algum processo de extinção? Essa Rosélia adora responder. Gosto porque eu já fui excluída de vários grupos de meliponicultores por conta disso. O que acontece? A gente estimula, existem cursos para isso, para que você capture enxames onde eles não deveriam estar. Por exemplo, você retirar da cidade, levar para o sítio, retirar, a gente às vezes encontra em postes, em casas. O que tem acontecido, que eu sou absolutamente contra, é que tem gente colocando armadilha na mata para levar para o meliponário, que às vezes fica dentro da cidade, em que ele vai cuidar dessa colmeia, às vezes 6 meses, 1 ano, ela morre, porque ele vai alimentá-la só com xarope de água com açúcar. Então, ele tira isso da mata, onde você tem néctar, pólen, e que ela possa sobreviver, para ter como bicho de estimação, como hobby, em meliponários no centro da cidade. É ótimo ter meliponário, é ótimo você cuidar das abelhas e ter esse apreço para as abelhas, mas tem que ter um pouquinho de bom senso de não retirar da mata. Eu já fui fazer levantamento em matas que eu achei mais de 100 garrafas PET armadilha dentro da mata. Então, neste caso, eu não sei se a gente pode dizer que vai levar à extinção, mas você está diminuindo muito o número de colmeias dentro da mata para levar para a cidade. E existe, inclusive, uma legislação, isso é proibido fazer. Você precisa hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em outros estados também, registrar os meliponários e colocar qual é a origem. E o que se incentiva é que os meliponicultores reproduzam. A nossa ideia, até na pergunta da Dayana atrás, é aumentar o número de colmeias. Você ter disponibilidade nos meliponários, um vender para o outro, comercializar e até elas enxamearem dos meliponários para a mata, e não ao contrário. Então, existe sim, em alguns locais, não são todos, meliponicultores que são predadores, eles tiram da mata para colocar na cidade. Mas a nossa sorte é que a grande maioria não é assim. A gente tem muitos meliponicultores que são absolutamente corretos e fazem um trabalho excelente. É que tem uma minoria aí que tem essa questão do hobby, de levar para casa e também não pensa que não é o habitat ideal para ela, né? Eu queria só complementar com um exemplo
aqui no estado de São Paulo, né, estou falando aqui, que, por exemplo, no caso do que a Roberta citou, a jataí é uma abelha, digamos assim, mais rústica, ela não precisa de muitos cuidados nas áreas urbanas, na casa, ela sobrevive bem, não é uma coisa assim tão complicada, mas precisa de cuidado, mas não muitos cuidados. Mas com relação à abelha símbolo do estado de São Paulo, que sempre foi estabelecida como abelha símbolo, que é a mandaçaia, né, que é uma abelha que a gente, nos levantamentos que nós fizemos, já fizemos muito levantamento nos últimos anos, nesses fragmentos aqui do estado de São Paulo, é muito difícil você encontrar essa abelha, é muito raro, é um evento raro você hoje encontrar uma abelha dessa, provavelmente que tem um ninho ali naquele fragmento ou em qualquer outro lugar, né? Então, é uma abelha já praticamente indo para a extinção aqui no estado de São Paulo. E é uma abelha muito sensível. Ela, quando é levada para casa, para a área urbana, ela tem que ter uma dedicação muito grande com esta abelha, né? Ela prefere uma área mais sombreada, uma área mais fria, tal, e às vezes as pessoas na casa, no fundo do quintal, não tem isso, né? Então ela acaba diminuindo, como a Roberta falou, com 3, 4, 5 meses, ela acaba morrendo. Então você precisa ter um cuidado muito especial. Então, há uma estimativa, não sei até quanto isso é verdade, de cada 10 ninhos que eles coletam na mata, que eles trazem para as casas, eles, pelo menos os marinheiros de primeira viagem, aqueles que estão começando, que não fizeram nenhum treinamento, acabam perdendo 7 ninhos, fica só com 3. Então, é uma descompensação muito grande a perda desse tamanho, né? E a Roberta falou em 100. Eu sei de pessoas que já colocaram 300, 400 ninhos numa temporada, isca, garrafas como isca, num local, numa mata, numa temporada, de 300 a 400. Então, é uma coisa que eu também considero absurda. É preciso uma coisa ser mais racional nessa questão. Bom, a gente pessoal vai ter encerrando aqui, né? Desculpa, pode falar. Não. Encerramento, porque eu olhei aqui que a gente já não tem mais perguntas. O que a gente gostaria é de já deixar para daqui 15 dias, a gente vai fazer divulgação, porque nós vamos continuar falando. A gente quer tirar um dia para falar sobre os nossos projetos e o que a gente tem feito neles, e para contar um pouco de todo o movimento que nós estamos fazendo na questão, como foi perguntado, da relação dos agrotóxicos com as abelhas sem ferrão, principalmente, que tem sido o foco dos nossos projetos, tanto do CNPq quanto da FAPESP. Então, na próxima, a gente faz aí a divulgação. Muito obrigado por vocês terem participado. Vamos fazer outras. Roberto, deixa eu só dar 2 informações finais aí, porque eu falei dos exemplos e acabei não citando os exemplos da questão agrotóxico e usina, né? E um outro exemplo que funciona bem, que é a questão do melão. Só para encerrar, fechar isso daí com 2 exemplos, que provavelmente algumas pessoas podem não estar familiarizadas com isso. Então, no caso da cana, como a gente falou, nós fizemos alguns estudos e a gente fizemos alguns protocolos para a aplicação do inseticida na cana, né? E aí, em cima desses protocolos, nós fizemos algumas recomendações. Nós começamos, por exemplo, com a aplicação de uma distância de 250 metros das áreas de proteção, né, onde estão, evidentemente, o apiário e onde estão as abelhas silvestres ali e tal, né? Então, nós fizemos esses experimentos, reduziu muito a mortalidade de abelha com 250 metros, a gente teve vários experimentos que a gente já fez em cima disso, uma redução considerável, aplicando direitinho, fazendo as aplicações de acordo com o protocolo também de aplicação desses inseticidas. Então, algumas usinas estão replicando isso, e tem algumas usinas que estão já melhorando esse processo, o que é bem interessante, né? Tem usinas que já estão deixando, em vez de deixar os 250 metros, que é a legislação para área de proteção, eles estão aumentando essa distância. Tem usina já deixando 1.000 metros. E nessa distância, né, nesse buffer zones que a gente chama, eles estão aplicando
produtos biológicos, né? Que é mais caro, a gente sabe que é mais caro do que os inseticidas, mas eles estão fazendo isso, e os resultados têm sido bastante interessantes, e já estão com 3 anos nessas áreas das usinas, sem mortalidade de abelha. Esse é um processo muito interessante, né? Além do que, eles ainda têm um outro sistema de comunicação agora com os apicultores, né? Que estão no entorno. Os apicultores sabem o dia que vai ser feita a aplicação, sabem tudo direitinho, e tudo é conversado entre eles, e a usina tem uma pessoa especializada, contratada só para cuidar dessa parte das abelhas. Então, esse é um exemplo. O segundo é com relação ao melão, a produção de melão, que é lá no Nordeste e tal, mas que tem algumas alterações na produção, que também se mostrou resultados interessantes, né? Todo mundo sabe que, no caso do melão, ele é totalmente dependente. A cana não é dependente das abelhas, mas o melão é. Se não tem abelha, não tem melão. A gente sabe disso, melão, maçã, esses dados. Então, o que o pessoal lá do Nordeste começou a observar? Que começa também a desmatar muito lá para fazer as produções de melões, começa a diminuir a produção de melão, porque as abelhas diminuíram muito. Então, eles resolveram colocar as abelhas durante 20 dias, a florada do melão, né? Durante os 20 dias, eles colocam as colônias de abelha lá. E, no caso, eles colocam a apis. A apis funciona bem para o melão, apesar das outras nossas nativas também funcionarem, mas a apis funciona bem. Então, eles começaram a alugar as colônias lá e colocar durante a polinização. Acontece que também tem muito disso, né? Os apicultores também não são tão assim como a gente imagina. Muitos começaram a querer meio que dar um golpe, né? Punha colônia vazia ou colônia muito ruim e tal. E aí essas empresas resolveram montar os seus apiários, né? Então, tem empresa lá que tem 5.000 colmeias de abelha só para polinização, né? Mas, além disso, eles fizeram uma outra coisa. Eles foram estudar a questão da interação abelha-melão. Eles verificaram, por exemplo, que a flor do melão abre uma vez só. 5 horas da manhã ela abre, tá certo? Se polinizou durante o dia, polinizou. Se não polinizou, fechou a noite, acabou. Ela não volta mais, tá certo? Então, eles observaram isto. E aí, as aplicações que eles faziam durante o dia, ou com avião, ou com trator, eles mudaram o sistema. Eles pararam de fazer aplicações aéreas e passaram a fazer aplicações só com trator. E só à noite. Então, as aplicações são feitas a partir do escurecer. Escureceu, eles começam a aplicar o produto lá que eles precisam. O melão também não precisa de muito inseticida. Ele precisa mais de fungicida, mas também aplica inseticida. Tem a mosca branca que precisa ser controlada por inseticida. Então, eles aplicam à noite. E eles também verificaram, por um trabalho feito lá, acho que foi um aluno do professor Breno, que mostrou que as flores do melão abrem às 5 horas da manhã. Então, às 4 horas, 3h30, 4 horas, eles param a aplicação. Tá certo? Vocês vão dizer assim, mas fica resíduo nas flores, né? Tá certo, mas quando ela abre às 5 horas, o resíduo não caiu muito nas flores, ele caiu mais nas folhas. Então, ele diminui essa possibilidade. Deve morrer a abelha? Tem a impressão que talvez morra, mas não como nos outros casos. Nós fizemos um trabalho lá no melão, acompanhando durante 2 anos as colônias dentro do melão, olhando, né, o que estava acontecendo dentro dessas colônias, dentro dessas colmeias, ver se estava matando cria, se não estava matando cria, se estava diminuindo a véu, se não estava, se estava matando abelha. Nesses 2 anos que nós trabalhamos lá, nós não encontramos mortalidade nenhuma dessas abelhas. Tá certo? Então, evidentemente, as aplicações bem feitas, uma mudança no sistema de aplicação, uma conscientização do dono da empresa, né? Tanto que hoje, o que ele fala? Eu preciso de 3 coisas para produzir melão. Eu preciso de insumo, né, adubo, eu preciso de água e eu preciso de abelha. Ele tem consciência disso, ele montou seus apiários, tem 5.000 abelhas, contratou uma equipe toda só para controlar as abelhas dele e para fazer as aplicações. Ele montou até um esquema de carrinho muito bonitinho, que já tem tudo os engates, engata no trator e vai lá para a área de produção, fica 20 dias lá. Acabou aquela área de produção, ele tira aquelas 30 colmeias que estão lá, leva para um local para fazer a manutenção dessas colmeias, para que essas colmeias se mantenham adequadamente, aí ele leva para um outro local. Então, ele tem todo o sistema de gerenciamento só com abelhas para o melão. Então, é um exemplo
mais uma vez, né, de que dá para fazer algumas coisas. 100%? Não. Eu acho muito difícil que um dia a gente vai conseguir 100%. Gostaria muito que conseguíssemos, mas acho difícil. Mas já são alguns avanços nessa área de sistema de convivência entre agricultura e apicultura. Precisamos, retornamos, mais educação, mais conscientização e mais capacitação. Muito obrigado. Bom, então, retomando o que eu estava falando, daqui uns 15 dias a gente faz a divulgação de novo, porque nós vamos falar desses 2 projetos que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, um da FAPESP e outro do CNPq, para vocês entenderem, então, como que as pesquisas dessa relação das abelhas sem ferrão com a agricultura e com os agrotóxicos, como que elas estão seguindo, tá? Essa live foi gravada, esse nosso arraiá foi gravado, vai para aqueles que não puderam assistir, podem dizer para procurar na nossa página, na página do Leca, na página do Asas, tanto no Facebook quanto no Instagram, que vocês vão encontrar por lá para poder assistir e indicar para outras pessoas. E em breve vai ter mais. Bom, obrigada, pessoal. Eu queria só pedir para todo mundo agora abrir a câmera, a Adna faz a famosa foto. Quem estiver presente aí, abre a câmera para a gente poder fazer essa foto. Ô, Daniel. Ai, todo mundo. A hora que estiver pronto aí, Adna. Só tô arrumando aqui para tirar e a Tati tira uma outra de lá. Eu também quero tirar. É lógico, senão a gente não aparece. Então vamos lá. A Isabela foi no cabeleireiro, vocês viram aí, o cabelo. Ah lá, foi mesmo, verdade, ali. Não foi, gente, eu só penteei mesmo. Furou a quarentena, furou. Vamos lá, gente. Vou falar 1, 2, 3. Quando chegar no 3, eu vou tirar. Vou falar. 1, 2, 3, vai. Papai! Normal. Cara, isso que dá ter criança em casa, viu, velho? Tá vendo? Toda hora vai eu também fui ao cabeleireiro, viu? Também fui. Bob. Bem na hora da foto aparece as crianças aqui gritando. Perdão. Assim eu pude vê-las. Parabéns, viu? Ótimo. Parabéns. Foi ótimo. Gente, ótimo. Daqui 15 dias tem mais. Boa. Estou esperando. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite para todos. Tchau. Bom descanso. Tchau, boa noite. Parabéns. Obrigada. Ô, Pisanão.